Olá, tudo bem? Neste segundo vídeo de hoje eu quero falar sobre a questão da eutanásia. Nessa questão da eutanásia eu quero deixar bem claro que, se por um lado no vídeo anterior em que eu falei sobre a questão do aborto ainda existe a questão de se estar a decidir sobre outra vida, no caso da eutanásia não é isso que se passa. Passa-se de um direito absoluto da pessoa de dispor da sua própria vida. É claro que algumas pessoas são contra a eutanásia por questões religiosas, mas só que o problema da questão religiosa é um problema individual de cada um. Se a sua religião é contra a eutanásia, isso não lhe dá o direito de querer obrigar o outro, devido à sua religião, de não poder dispor da sua própria vida. Esse é um direito dessa pessoa. Você pode considerar que, devido à sua religião, o poder da vida é um poder divino, como tal, embora a vida seja dessa pessoa, ela não tem o direito de dispor dela. Mas isso é um problema seu. Isso é um problema que tem a ver com a sua religião. Se você pensa isso, você deve seguir esse caminho por essas convicções pessoalmente. Não tentem impor isso a outras pessoas. Eu também, por uma questão pessoal, é algo que eu não consigo pensar que eu faria. Eu não consigo pensar que eu seria capaz de, por exemplo, decidir suicidar-me. Ou decidir, mesmo num caso extremo, optar pela eutanásia. Mas eu também nunca estive nessa situação, felizmente. Eu nunca estive numa situação de sofrimento extremo ao ponto de dizer não quero mais isto, eu não quero mais isto para mim, eu quero acabar com isto. Portanto, não tenho sequer o direito de julgar pessoas que estão a passar por uma situação com a qual eu nunca passei. E eu estou a trazer este assunto à discussão porque este foi um assunto que esteve recentemente em discussão na Assembleia, aqui em Portugal, e que eu achei muito estranho o movimento que se gerou à volta da Assembleia contra esse direito, que para mim é um direito alienável. É o direito da pessoa fazer, sim, neste caso sim, dispor do seu próprio corpo, decidir o que quer fazer com o seu próprio corpo. Se por um lado, no vídeo anterior, eu deixei bem claro que não aceito o argumento de que não deve ser contra o aborto porque a mulher é dona do seu corpo, esse argumento para mim não é um argumento válido para se ser favorável à descriminalização do aborto, porque não é a vida dela, não é apenas a vida dela, porque a vida dela está em jogo, evidentemente, mas ela está a decidir sobre outra vida. No caso da eutanásia não é isso. No caso da eutanásia, aquilo não vai afetar nenhuma outra vida. É apenas aquela vida que vai estar em causa. E o dono dessa vida, quem é dono deste corpo, é a pessoa. Questões religiosas não podem ser aqui chamadas. Questões religiosas devem ser tratadas apenas pela pessoa. Se eu, pela minha religião, sou contra a eutanásia, isso é um problema meu. Eu não farei a eutanásia. Agora, o que eu não posso é obrigar a pessoa a aderir a um conceito, a um dogma da minha religião. Este é o meu ponto de vista. Eu acho completamente absurdo a ideia de que sequer o legislador se sinta no direito de dizer se a pessoa pode ou não pode dispor da sua própria vida. Eu, a propósito disso, tive uma conversa na altura que essa discussão esteve no Parlamento, tive uma discussão desse assunto com um amigo, e esse meu amigo falou de algo muito interessante que eu não tinha pensado, que foi a questão do suicídio. Embora eutanásia e suicídio não seja exatamente a mesma coisa, é curioso, porque tanto num caso como no outro, trata-se de pessoas dispor da sua própria vida. Alguém consegue imaginar a criminalização do suicídio? Você consegue imaginar que a Assembleia, por exemplo, decidisse criminalizar o suicídio? É evidente, na situação da criminalização do suicídio acontecer uma coisa muito curiosa. Ou o suicida teve sucesso, e aqui o sucesso entre aspas, e conseguiu consumar o suicídio, e não pode ser julgado porque ele está morto, ou ele pode ter-se salvo, e nesse caso, a justiça o que é que faz? Aí você tentou se suicidar, então você vai ser preso. Como se prender a pessoa fosse
evitar que ela continuasse a tentar suicidar. Porque a prisão, evidentemente, a pena maior é a pena de morte. Portanto, se a pessoa está decidida a suicidar, nenhuma pena sobre ela vai ser maior do que a pena que ela está disposta a infringir a ela própria, que é o suicídio. Portanto, toda a gente compreende que isso seria simplesmente ridículo. Seria simplesmente ridículo o Parlamento decidir sobre a criminalização do suicídio. Ora, se é ridículo criminalizar o suicídio, por que que há de ser legítimo criminalizar a eutanásia, que o que quer dizer é o direito de morrer sem sofrimento? Uma pessoa que está num estado terrível de sofrimento, é-lhe retirado o direito de dizer: eu não quero continuar a sofrer dessa maneira, eu quero pôr um fim a isto. Isto, para mim, é simplesmente absurdo. Bom, esta é a minha opinião. Se você pensa de forma diferente, deixe aí os seus comentários. Se não subscreveu o canal, subscreva, ative as notificações e partilhe os vídeos nas redes sociais. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.